Então, boa noite a todos. Não, tudo bem, eu vou começar aqui agora a falar sobre o plano de negócio, tudo tranquilo. E vamos gravar também, que nós temos que ir organizando, né? Então, hoje eu tinha avisado que iríamos dedicar ao plano de negócio. Então, vamos começar. Tudo certo. Então, vamos lá. Então, é o nosso projeto integrador. Hoje nós vamos falar um pouco do plano operacional. Relembrando que nós já falamos do plano de marketing, né? Já falamos aí de produto, de clientes, de concorrentes, fornecedores, estratégias promocionais, estrutura de comercialização. Alguns assuntos a gente foi falando mais ou menos junto. E hoje nós vamos falar sobre o plano operacional. Isso aqui nós já passamos a atividade, só ficou faltando a gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, o plano operacional vai envolver o local do negócio, o layout, a gente até conversou, né, por coincidência, Leandro, sobre layout, a capacidade produtiva ou comercial, processo de produção ou comercialização e necessidade pessoal. É tranquilo, né? É claro, né, para nós, quem é da área vai achar mais tranquilo ainda. Né? Então, é o seguinte, pode ter outro nome, né? Então, eu vou utilizar aqui o meu modelo do plano de negócio. Aqui no Sebrae fala, no plano do Sebrae aqui, fala localização do negócio. Então, a diferença aqui é que eu utilizei estudo locacional. É a mesma coisa, né? Quando eu fiz um plano de negócio, nós fizemos o estudo, né? Eu e minha quase sócios do local. Então, você pode usar qualquer critério. Nós estipulamos algumas coisas para contar ponta aqui, né? Coisas, né, para pudesse somar, né? Aí a gente colocou aqui pesos. Não tem tanta importância isso aqui. É só para saber que você pode criar os critérios do seu negócio e dentro desses critérios você colocar o que é mais importante. Talvez para alguém que faça bolo e doces, estar muito próximo ao cliente vai fazer diferença porque é um produto de valor baixo, de margens talvez baixas e que vai ter dificuldade de absorver custos altos, né? Então você pode criar algum tipo de, você vai pegar lá na matemática, você pode pegar algum tipo de tabela, né? Você pode fazer algum tipo de dar pesos mesmo, nota 1, 2, 3, para o que você julgar mais importante, né? Então, ok. Então, agora layout, né? Então, aquela história sobre localização, cada negócio vai estipular o que vai pesar na localização e fazer algum tipo de pesquisa, fazer algum tipo de estudo, né? Para que você tome uma decisão mais acertada. Tá? Vocês aí que estão online, fiquem à vontade para perguntar. Né? Conforme nós tínhamos combinado, hoje nós vamos dar uma alinhada aqui no projeto integrador, que nós estamos fazendo um plano de negócio mais resumido. Tá? Então, você tem que ter algum tipo de estudo para achar um local mais conveniente. Aqui, no modelo que eu utilizei, nós criamos alguns critérios relevantes para o nosso negócio. Você também pode criar alguns critérios relevantes para o negócio que você está desenvolvendo para dar peso. Tá? Ok, então vamos pensar no layout. Eu até falei sobre layout. No meu projeto, quando eu fiz o meu plano de negócio, eu não pensei em layout, porque o layout seria um segundo passo. Porque, como eu estava fazendo um estudo de viabilidade do negócio, eu achei conveniente, antes de ter maiores trabalhos, eu ia trabalhar com algumas coisas se
se o negócio se mostrasse viável. Então, eu não fiz layout por isso. Outra coisa também, o layout é para você pensar em como vai ser a disposição física, para você pensar no fluxo de trabalho, para você verificar se aquele espaço ele vai ter as mínimas condições, né, de suportar o seu negócio. Né? Então, como eu falei para vocês, muitas vezes o plano de negócio vai funcionar como um checklist para você tentar lembrar de várias coisas. Ok? Então, aqui, puramente por exemplo, eu falei para vocês que nem era tão importante para o nosso plano de negócio. Por quê? Porque seria uma outra etapa. Você tem que ter uma noção se o que você vai montar dá para fazer ali, né? Uma coisa muito interessante sobre layout, nós que falávamos nesses dias sobre filmes, eu assisti um filme, inclusive, vendo pela internet mesmo, sobre a história do McDonald's. O nome do filme é Fome de Poder. E é muito interessante que lá eles dedicam lá, quem criou o McDonald's, né, eles dedicam, quando eles criam o sistema fast food, eles dedicam um grande tempo no estudo do layout deles. Muito interessante para quem gostar, né? Você vê o filme lá, Fome de Poder, é um filme muito bacana sobre empreendedorismo, sobre negócio. E tem essa parte quando eles pensam no primeiro layout da primeira loja do McDonald's, quando eles decidem sair do esquema de restaurante normal para entrar nesse sistema que hoje nós chamamos de fast food, né, mas não tinha esse nome na época, e eles criam um layout interessante. Então, fica a dica aí para quem gosta de filme. Nós dessa área aqui de administração, economia, nós somos assim muito pragmáticos. Até se a gente conseguir unir se a gente conseguir unir lazer a um pouco de conhecimento, nós gostamos. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de ler biografia, gosto muito de filmes de negócio, gosto muito de coisas que me ensinem alguma coisa. Bom, eu até coloquei aqui exemplo, né? Filme Fome de Poder. Então, olha aí, baratinho. Deixa eu voltar aqui para vocês. Por enquanto, como estamos? Está fazendo sentido para vocês? Lembrando que se vocês quiserem, pode fazer pergunta, né? Vocês podem ligar o microfone, fazer uma pergunta, liga, faz a pergunta, desliga. Se quiserem interagir. Até aí, como estamos, caros alunos? É interessante, Luane, você está certo, sabe por quê? Olha que interessante. O layout, ele envolve algumas coisas que não é do nosso conhecimento normal. O layout ele vai envolver um pouco de conhecimento de projeto, de escala. Então, mais ou menos assim. O layout você vai tentar identificar se aquele local ele é adequado para o negócio que você quer montar. Né? Por coincidência, muito interessante, né? Há muitos anos atrás eu fui desenhista de projeto, nem existe assim de prancheta, de escala, então por coincidência até que eu entendo um pouco de medida, alguma coisa, né? Tenho uma noção. Mas para muita gente é difícil. Então, não precisa fazer, como eu falei para você, não é cobrado. Se você quiser, você faz um esboço, mas não vai ser cobrado até pelo motivo que eu estou explicando. O que é importante? Você saber que você precisa se preocupar com o layout caso você vá montar um negócio. Você tem que saber, se você for montar um negócio, se aquele espaço ele comporta o seu negócio. Entendeu? Vou te dar um exemplo. É parecido com a questão de você mudar de uma casa, vamos supor que você aluga uma casa e você quer alugar outra casa.
Então, você precisa saber se a outra casa que você vai alugar cabe as suas coisas, né? Ou então, você tem que desfazer as coisas, você tem algum tipo de problema. Em geral, as pessoas gostam de mudar para uma casa e para uma casa ou igual ou maior. Então, você teria que saber se as coisas que você tem cabem na nova casa. É mais ou menos a questão do layout do empresa. Você tem que saber se aquele espaço é adequado para o seu negócio. Você sabendo que tem que prestar atenção para isso, como o nosso caso aqui é mais orientação, não é necessário fazer, tá bom? Se quiser, faz à mão, se quiser, ou pega uma imagem da internet, de algo parecido, mas pelos motivos que eu citei aqui, não é necessário, porque não seria tão produtivo. Então, só situando aqui, a Loiane perguntou, viu, Loiane? Deixa eu falar, porque é uma gravação, então a Loiane perguntou o seguinte. Ela fala, né, que o layout é uma parte complicada, eu acabei de falar que realmente é, e ela pergunta se precisa fazer a planta. Não precisa fazer. Você tem que entender que é algo importante, caso você vá montar um negócio de verdade. Dei o exemplo que é como se a gente fosse mudar de casa, e a Luane está como que está compreendido. Legal, vamos passar para frente. Qualquer dúvida, pode chamar. Vamos voltar às nossas explicações. De novo, toda vez que eu saio tem que... Mas um aluno falou o seguinte, que tem que aparecer de vez em quando, porque senão fica muito impessoal, né? Então vamos... Então, voltando aqui, então tem que pensar no layout pela questão da produtividade, né? Pela questão de desperdício, retrabalho. Então, o layout, ou vamos pensar assim, a disposição física no trabalho, ele deve pensar no fluxo de trabalho, de modo que as pessoas não precisem ficar indo e voltando. É importante que ele siga um ciclo, né? Então é isso, é você pensar nessas questões e saber que isso é importante. Não é algo necessário para o nosso trabalho. Se quiser, tira uma imagem da internet, faz um croquis à mão, mas não é um requisito, é que eu coloquei um exemplo, mas só para exemplificar mesmo, é o que está lá no Sebrae. Eu citei aqui o filme Fome de Poder, porque eles dão um tempo interessante para essa questão do layout. Bem bacana mesmo, muito interessante, eu recomendo que vocês assistam. Bom, então, teve um aluno que me falou da capacidade produtiva. Então, eu vou dedicar um tempinho aqui para a gente pensar nessa capacidade produtiva ou comercial. Então, é a gente pensar o que se consegue produzir. Vamos dar um exemplo, que eu gosto de dar os exemplos comparando com a casa. Imagine uma dona de casa, o que ela consegue fazer durante um dia? Supor que ela arruma o quarto, ela arruma a cozinha, ela faz o almoço, lava a roupa, né? O que acontece? Ela vai ter sempre uma atividade num determinado tempo. E no final de um determinado período, ela fez tantas atividades, por exemplo. A diferença da capacidade produtiva de uma empresa é que isso envolve, assim, o tempo vai envolver uma capacidade de faturar. O que quer dizer, se ela tiver demanda, ou se ela tiver procura, ela tem capacidade de produzir uma quantidade X, né? E isso envolve também a possibilidade de faturar um faturamento, que é a entrada de dinheiro, relativo a essa capacidade de produção. Não sei se eu falei grego, mas a intenção aqui foi boa. Deixa eu ver aqui o que a Loiane está... Não, a Loiane não, é a Vanusa. A Vanusa pergunta, né, Vanusa? Professor, boa noite. Esse layout é sobre o nosso plano de negócio, que começamos no início do curso? Sim. Bom, então vamos lá
O plano de negócio, ele é de uma matéria nossa chamada Projeto Integrador. O projeto integrador, ele tem a intenção de aplicar, aplicar as teorias em alguma coisa prática. Então, nós optamos, eu docente, como nós não estamos podendo fazer atividades de campo agora, podemos visitar um supermercado, visitar uma empresa, fazer uma pesquisa, então nós optamos em fazer um projeto. Porque, apesar de ser algo feito intelectualmente, ele envolve um projeto real, pelo menos a ideia de um projeto real. Certo, Danusa? Então, nós temos alguns módulos, só que esse projeto integrador, ele envolve todo o curso. E nós estamos fazendo ele por etapas. Tudo bem? Inclusive, a ideia de fazer esse alinhamento hoje é que faz um tempinho que a gente não atua nele. Tanto é que você até perguntou, né? Então, tá certo. Então é o seguinte. Só um minutinho, deixa eu alinhar aqui. Bom, então, até aqui, como estamos? Falamos aí sobre estudo da localização, falamos um pouco sobre layout, e vamos começar a falar sobre capacidade produtiva, que eu tentei explicar aqui o que é, mas a gente vai falar um pouco mais. Até aqui, como estamos? É uma brincadeira, enquanto vou ver se alguém me pergunta ou não, né? Eu vejo que entra algumas pessoas, depois é natural, a aula está gravada, como nós falamos, né? Você pode fazer o curso, né? Mas uma coisa interessante é que quando você pega algo como esse conteúdo, quando você entra assim um pouco depois, a gente brinca que é igual o cachorrinho quando cai da mudança ali, né? O bichinho sabe para que lado vai, né? Tá mudando lá, você pôs o caminhão lá no cachorro no caminhão, o cachorrinho cai, né? Mas beleza, Luzia, aí você já tem o hábito de ver depois, né? Sem estresse. Eu só acho interessante é porque a gente fica meio perdido mesmo. Legal. Faz parte também, né? Eu espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas. Gente, só um minutinho que eu vou pegar uma aguinha aqui, jogo rápido. Bom, então a Loiane está fazendo um comentário aqui bem interessante. A Loiane fala assim: a teoria é mais tranquila, começamos a ter mais dúvidas quando vamos realizar de fato uma atividade. Olha que interessantíssimo, Loiane, que você está falando. O que é o grande problema nosso da educação de maneira geral no Brasil? É que a gente não tem o hábito de fazer. Eu brincava com os meus colegas de administração. Eu não estou, já tem alguns anos que eu não dou aula em faculdade, mas eu já dei aula em algumas faculdades e eu brincava que a maneira que o ensino de administração foi desenvolvido era quase um curso de línguas. É uma língua que se aprende. Então, tudo que as pessoas falam, você ouve o que ele está falando na televisão, você ouve os comentários, você sabe o que as pessoas estão falando, você entende o que as pessoas estão falando.
Porém, se você fala para a pessoa fazer alguma coisa, vamos fazer um plano de negócio, vamos fazer um plano de ação, vamos fazer um fluxograma, vamos fazer qualquer ferramenta, vamos fazer um brainstorm. Tudo que você vai fazer, nós não aprendemos a fazer. Nós não aprendemos a linkar as ferramentas com as ações. Por que, que a nossa intenção é claro, não dá para a gente comparar um curso de 4, 5 anos de administração com um curso de 160 horas. Porém, a nossa intenção foi sempre tentar fazer um link do que nós estamos falando com a realidade. Entendeu? Né? Como eu brinquei com vocês algumas vezes, quem assistiu. Nós temos um país que tem uma das maiores quantidades, olha só, tem uma das maiores quantidades de pessoas formadas em pedagogia, e deve ter algum problema que as pessoas não aprendem. Nós temos uma das maiores formações em letras, e as pessoas não sabem escrever, né? É um desafio normal do brasileiro. E nós temos uma das grandes formações de administradores. E a pessoa não sabe fazer o orçamento da casa dela, para endividado, quebrado, estrupiado. Então, tem alguma coisa errada, né? Mas, beleza, vamos voltar. Muito legal só o que você colocou. E esse é o desafio mesmo, a gente fazer alguma coisa com isso. Né? Vamos conseguir? A fé é grande, né? Tem fé que sim. Então vamos voltar aqui. Agora nós vamos falar de capacidade produtiva. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Tomara que não ofenda ninguém. Mas vamos supor que você tem um casal e o marido ganha muito bem e a mulher gosta ali da atividade de casa, mas ela gostaria de ter o dinheiro dela. Então ela fala, eu quero trabalhar. Aí o marido, mas deixa para o futuro, né? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar um jeito que eu vou te remunerar para você cuidar da nossa família. Você vai ser remunerado. Então tá bom, então o que aconteceu? Vamos chamar de Maria e vamos chamar de João. Então, o que Maria então resolveu fazer? Ela resolveu relacionar as coisas que ela fazia, tudo. Então, ela relacionou tudo. Então tá bom, não vou trabalhar, então, mas vamos. Então lá ela fazia lá o café, ela fazia comida, ela cuidava da roupa, ela cuidava da casa, ela fazia tudo. Então o que ela fez? Ela falou assim, então tudo bem, eu vou estipular as coisas aqui, então eu vou ganhar por produção. Então vamos supor, eu ia para o mercado aqui, eu ia ganhar lá meus 4 mil, 3 mil reais, então legal. Então eu vou estipular aqui 8 horas por dia, eu vou ganhar, então 8 horas vezes 5 dias na semana, que vai ser as 40 horas, né? Então, que vai ser. Ela vai dividir o total lá. Ela foi legal com ele. Ela disse que quer receber 3 mil. Então, ela dividiu. Vai dar 40 horas semanais, vezes 4, 4 vezes 4, 160 horas, né? Eu acho que é isso. Então ela ia ganhar aqui 3 mil dividido por 160 horas, só que ela ia relacionar tudo que ela fizesse, né? Então, só que aí, como diz, né? Vamos supor que ela fez administração, ela falou o seguinte, não, então vou fazer o seguinte, então você vai ganhar isso aqui, você vai relacionar tudo, mas vai ser por produção. Se você deixar de fazer alguma coisa, você não ganha, se você tiver que fazer mais alguma coisinha, você vai ganhar mais. Então, o que ela fez? Ela organizou a capacidade de produção dela, entendeu? Então, o que é a capacidade? A capacidade que ela tem de fazer as coisas. Como a gente, também as empresas falam que é capacidade instalada. O que é? Tem lá, vamos supor, vamos pensar na capacidade instalada de uma casa. Tem fogão, tem geladeira, tem forno, tem máquina de lavar, tem ferro de passar. Então, e com essa capacidade instalada, a pessoa tem capacidade de fazer uma certa produção durante determinada quantidade de tempo.
sei se ficou confuso ou se ficou claro. Numa turma aqui de podologia, nós fizemos uma capacidade produtiva dela. Clínica, deixa eu só. Clínica. O que aconteceu? Os profissionais, eles, por exemplo, tinham os procedimentos X, Y, e eles colocavam lá, ó, na semana costuma fazer uma quantidade tanto, no mês tanto, o valor é tanto, pode faturar tanto. Então, essa é a questão da capacidade. Você vê dentro dos procedimentos da sua empresa, dos seus materiais, dos seus equipamentos, o que você consegue produzir. E nós chamamos isso de capacidade de produção. Ou, alguns falam capacidade instalada, essas coisas. Né? Às vezes você escuta assim, a indústria está trabalhando com 70% de ociosidade. O que quer dizer? De 100% que ela consegue produzir, ela só está produzindo 30%. 70% está complicando ou está explicando? Agora eu estou lembrando de você, Luiano, porque quanto mais pode ser que fique complicado. Né? Eu tinha colocado um plano de negócio também aí, de um salão de beleza. Então, no caso do plano que eu coloquei aí, eles resolveram fazer assim, média de atendimento, colocou assim, mais ou menos tudo que atende, dias produtivos, trabalha 26 dias por mês, valor médio dos serviços, né? Você faz uma média de serviço, valor médio de serviço deu o valor que ela achou, e estimou um faturamento aproximado. Então, foi o jeito que eles acharam de fazer a capacidade de produção dele. Bom, por enquanto, será que ficou clara essa questão de capacidade instalada ou capacidade de produção? O que vocês acham? Foi entendido um exemplo com a casa, o que seria possível dentro da estrutura que tem naquela casa de se fazer coisas? Olha o exemplo, olha que interessante. Esse exemplo aqui, ó, esse exemplo do salão foi um exemplo mensal. Vamos voltar nele aqui. O mais importante aqui é você entender o processo. Então, por exemplo, vamos lá. Ó. Esse modelo aqui é mensal. Olha aqui, ó, média de atendimento diários. Então, nesse caso do salão de beleza, eles fizeram uma média. O que é a média? Você soma dois valores e divide por 2. Um dia você ganhou 5, outro dia você ganhou 10. Qual foi a média? Você soma 5 e 10 dá 15, divide por 2. A média deu 7,5. Então, nesse exemplo aqui de salão, ela pega assim, ó, atendimento médio. Então, vamos supor que eles pegaram 26, somaram o atendimento de 26 dias e dividiu por 26. Deu a média de atendimento por 26 dias. O que eles fizeram? Pegaram a média de preço dos serviços. Isso aqui é um pouco mais complicado, porque para isso aqui dar certo, você tinha que fazer uma média ponderada. Então, se você achou o nome ponderado complicado, esse aqui não é um bom modelo. É só para você saber que existe uma maneira de estimar. Né? Esse modelo aqui do pessoal da podologia, o que eles fizeram? Olha só, o que nós fizemos para facilitar? Primeiro, nós pegamos o que costuma acontecer na semana. Então, determinado serviço, tantos na semana, outro serviço tanto, outro serviço tanto, outro serviço tanto, outro serviço tanto, outro serviço tanto. Pegamos os serviços mais relevantes. Então, se eu achei o que se faz na semana, se eu multiplico por 4, eu acho o que se faz no mês. Depois que eu achei o que se faz no mês, nós anotamos o valor do serviço que o cliente vai pagar. Então, achando o que faz no mês, achando o valor do serviço, você acha o valor que determinado procedimento costuma dar no mês. Então, aqui nós achamos a estimativa de faturamento uma clínica de podologia aí com um profissional trabalhando. Então, ela poderia faturar R$ 26 mil
dentro do que esses profissionais aqui levantaram. É o preço que eles cobram, o tempo de trabalho, essas coisas. Deixa eu ver aqui, alguém colabora. Bom, então, você pode... é o seguinte, eu posso fazer mensal, semanal, diário? Pode. Você só tem que fazer os critérios. Se você achar uma produção por dia, você vai multiplicar essa produção por dia pela quantidade de dias do mês. Se você achar por semana, então a semana vai achar um número. Mas se você quiser achar por mês, depois que você achou a semana, você vai multiplicar pelo número de semana do mês. Certo? Por enquanto, como estamos aí? Por isso que eu estou fazendo devagar, para que a gente entenda realmente o processo. Nesse caso, é entender que você consiga aplicar aí no modelo que vocês fizeram. Foi por esse motivo que nós sugerimos que vocês fizessem um plano de negócio mais simples, para facilitar essas contas. Por quê? Porque se você souber aplicar o modelo, o raciocínio por simples é o mesmo raciocínio por complexo. A diferença é que o complexo vai dar mais trabalho, tem mais coisas para fazer e mais contas para fazer. E aí, como estamos até aqui? Estamos falando grego ou estamos falando português? Podemos continuar? Legal, grato aí pelo retorno. Então a gente viu a capacidade de produção. Então, o que nós vamos ver agora? Necessidade pessoal. Então, olha que interessante. Necessidade pessoal tem relação com a quantidade que você quer produzir, com a capacidade instalada que você tem, com o faturamento que você tem. Em geral, os pequenos negócios costumam contratar pessoas quando ali o empreendedor ou a família dele, aquelas pessoas que tocam o negócio, quando ela já ultrapassou a capacidade delas de produzir e o que o negócio dá de resultado compensa, né? Compensa isso, né? Ele é viável, ele se paga, como a gente fala. Né? Então vamos pensar aqui em capacidade de produção. O Sebrae coloca aqui, ó, tipo de carga e função, né? E quais as qualificações para aquela função. Então, você quer ali uma secretária, você quer um assistente administrativo, você quer um assistente pessoal, você quer, né? Ok, quais as qualificações? Então, você vai trabalhar com isso. Eu peguei um modelo aqui interessante, e tem uma coisa que as empresas podem utilizar, chama assim, aqui ele dá o nome aqui, análise de distribuição de trabalho. Tem pessoas que falam assim, quadro de distribuição de trabalho. Então, aqui tem um modelo, só para vocês entenderem o que acontece. O profissional, ou a necessidade pessoal, ela tem uma relação com a quantidade de serviço que tem. A quantidade de serviço também está relacionada com o que a empresa faz e fatura. Né? Vamos pegar como exemplo uma pessoa da área de compras de um negócio. Então, aqui, o que esse quadro traz como exemplo? Ó, então, tem um comprador, setor de compras, tem aqui o José Antônio. Então, aí o que acontece? Ele tem as atribuições, olha aqui, ó, consultar cadastro de fornecedores. O que compõe esse trabalho? Então, aí você vai decompor o trabalho. Isso aqui, gente, não precisa fazer no projeto de vocês, não. É só para vocês entenderem. Quando é que você vai descobrir se precisa de gente? Como é que você vai... Precisa analisar um pouco. Então,
Você pega um comprador, por exemplo, então, olha só, ele vai consultar o cadastro de fornecedor. Então, o que envolve essa tarefa? Várias operações. Verificar se o cadastro está atualizado, se não estiver telefone, outra coisa que você tem que atualizar, verificar a data do último fornecimento. Então, você tem uma série de operações dentro de uma tarefa. E ela vai gastar uma quantidade de tempo. E também ela vai ter uma certa frequência. Então, para que se faz isso aqui? Para estimar a capacidade de produção dessa pessoa. Né? Vamos supor que o João fala, eu preciso de outra pessoa que está sobrecarregada. Tá, então tá bom, vamos analisar se está sobrecarregado. Então você vai analisar as coisas que a pessoa faz. Então, outra tarefa, emitir pedido de cotação. Faz as operações que envolvem, relacionar todos os fornecedores, remeter a relação de digitar essa relação, conferir a digitação. Você pega as atividades e o tempo que cada uma gasta. Então, olha só, tempo X. Quantas vezes ele está dando como base no dia, né? No dia ele vai fazer isso normalmente quantas vezes? Olha só. O que está se analisando aqui? A capacidade de produção que a pessoa tem. Aí depois, como resultado, olha lá, ó. Aqui é um exemplo simplificado. Provavelmente, aqui no exemplo, ele tem várias tarefas. Tarefa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frequência diária. Quantas vezes representa na semana. Tempo diário, tempo na semana. Olha aqui para vocês, por exemplo, ó, a tarefa dele representa aqui 37 horas semanais. Normalmente a pessoa trabalha 40 horas semanais. Então um tempinho para a pessoa beber uma água, um tempinho para ir no banheiro, sei lá. Então, só para vocês entenderem como é que você vai fazer análises. Né? Se você for contratar alguém, por exemplo, você vai querer uma produção que essa pessoa forneça. Você quer que ela entregue determinada quantidade de trabalho num determinado período de tempo. Então, por exemplo, aqui nós estamos analisando a capacidade de produção do José no setor de compras. Né? A Loiane fez um comentário aqui que professor, parece uma folha de ponto, porém com descrições das atividades. Então, por exemplo, isso é um assunto falado no Brasil. Diz que o brasileiro, em relação a outros profissionais no mundo, o japonês, o americano, o alemão, o inglês, que ele produz menos do que essas pessoas. Como as pessoas chegam a esse número que produz mais ou menos? Que esse tipo de análise. Por exemplo, dentro desse comentário dos especialistas, provavelmente uma pessoa de compras lá desses outros países, ele vai estar produzindo mais do que esse exemplo aqui, que foi dado. A Ana está fazendo um comentário aqui. Como aumentar a capacidade produtiva caso esteja na capacidade máxima? Interessantíssima essa questão, né? Olha só que interessante. A capacidade produtiva ela está relacionada com a capacidade máxima, com a capacidade instalada. Então, se você vai aumentar, aí o que acontece? Aí você tem que aumentar a estrutura. Vamos supor que você tivesse uma fábrica de bolos e você chegou na sua capacidade máxima. Então, talvez você tenha que comprar mais forno, talvez você tenha que comprar mais geladeira, talvez você tenha que contratar mais pessoas, talvez você tenha que se mudar para um local maior. Né? Por isso que se diz que não é tão fácil você aumentar a produção. Olha que coisa interessante. Você produz, olha que isso é interessantíssimo. Vamos supor que você venda um produto. Se você vender menos do que você planejou, é ruim.
Por quê? Porque tem toda uma capacidade instalada e custos envolvendo aquilo que você planejou. Porém, se você vender mais do que você planejou, também é ruim. Por quê? Porque você tem que, quando você vende o adicional, esse adicional pode envolver custos adicionais. Interessante, né? Muito boa a questão, tá, Ana? O que as empresas costumam analisar? Se vale a pena aumentar a produção. Como é que a empresa vai saber se vale a pena aumentar a produção? Ela vai fazer um plano de negócio de uma expansão. Aí ela vai avaliar quanto que vai custar para expandir, vai fazer o estudo de potencial. Ela vai querer saber se esse aumento ele é significativo ou se foi uma coisa que aconteceu como um por acaso. Então, para saber se vale a pena o investimento, né? Sim, a capacidade pessoal ela tem relação com a capacidade produtiva, como o exemplo que nós acabamos de mostrar. É um conjunto. Muito legal, Ana, a sua participação. Uma empresa é o que nós chamamos de um sistema. E um sistema, ele age de modo integrado, com duas partes, como se fosse um carro, um computador, uma máquina. Então, tudo funciona para que todas as peças vão funcionar para a máquina de lavar roupa funcionar, todas as peças vão funcionar para o forno funcionar, a empresa também. Então, a capacidade máxima da empresa de produzir está dentro da capacidade máxima dela. Aí, o que vai ser o estudo dela? Que ela pode fazer? Será que vale a pena terceirizar? É uma possibilidade. Ah, tá, mas se eu tiver que terceirizar, quer mandar um excedente para outra empresa fazer, vai ficar um pouco mais caro. Tá, mas vale a pena esse pouco mais caro em relação ao investimento? Entendeu? Então é isso. Aí se você criou um negócio e ele está bombando ali na capacidade dele, você vai avaliar se vale a pena fazer uma expansão. Por quê? Porque tem que verificar se é viável a longo prazo ou se não é. Olha que coisa interessante está acontecendo agora, que eu não imaginava, né? No mercado. Vocês acreditam que está faltando matéria-prima no mercado? Está faltando matéria-prima, está faltando tubo de conexão para aqui. Está faltando um monte de coisa. Qual o motivo? Talvez alguns setores aí ficarem em casa, né? Aquela história. Quando você para um sistema de produção, você vai ter os gargalos, né? Então nós estamos com falta de muitas matérias-primas. Tem fábrica que eu trabalho, ela está assim, determinado produto não podemos vender mais. Por quê? Porque não tem como entregar, porque está faltando matéria-prima, o preço da matéria-prima está aumentando, né? Então são coisas que podem afetar a sua capacidade de produção, né? Não sei se complicou ou se explicou, não sei. Como é que é? A intenção é boa, não resolve, mas a intenção ficou um pouco aí mais ou menos claro, Ana? Então é o seguinte, nós buscamos aqui a Luzia está dando um exemplo aqui que o tijolo subiu. É isso. Olha só, então legal. Então vamos aproveitar o comentário da Ana e vamos aproveitar o comentário da Luzia. Vamos supor que você criou uma empresa de bolo e as pessoas acham o seu bolo muito gostoso e você vende tudo que você produz e as pessoas começam a reclamar porque elas queriam comprar mais. O que normalmente as empresas fazem quando tem mais procura do que ela consegue produzir? Elas aumentam o preço. Ela aumenta lá o preço um pouquinho. Aí continua bombando, ela aumenta um preço mais um pouquinho. Ela continua até ela equilibrar o que o consumidor dela está disposto a pagar ao que ela consegue produzir. Aí que está a tal da lei da procura e da oferta. Né? Qual que é o desafio, por exemplo, de quem faz bolo? Né? Que é uma coisa que muita gente faz. Até que ponto o seu consumidor estaria disposto a pagar muito mais do que outra pessoa que faz?
Não sei se faz sentido aí para vocês. Mas o mercado funciona mais ou menos assim. Por que, que o tijolo aumentou? Porque está tendo mais procura do que eles conseguem fazer. Aí o preço sobe. Até que a produção organize. Isso acontece quando o preço do tomate sobe muito. Isso acontece quando o preço do arroz sobe. É por algum motivo a procura está maior do que a oferta. Por que, que a oferta caiu? Aí, sei lá, as pessoas podem ter ficado em casa. Nesse processo das pessoas terem ficado em casa, quem produziu pode não ter conseguido vender, pode ser que ele perdeu a produção, ele não está conseguindo produzir mais. Aí é esses assuntos dessa área aí de economia, de finanças, de negócio. Como avaliar quanto o cliente pode pagar? É difícil essa análise. Em geral, você vai fazendo isso. Você vai, você vai subindo um pouquinho. Uma das coisas, se tiver outras pessoas vendendo mais caro que você, quer dizer que você está com preço baixo. Uma das possibilidades, né? Vamos supor que os clientes comecem a ficar muito chateado, falam, ó, você tinha que conseguir mesmo que, ou começa a falar assim, ó, eu pago mais para que você venda para mim. É sutil, tem um único jeito. Várias coisas, estudar a área, seu conhecimento. É sutil a coisa. Os negócios não são a ciência exata, eles são é uma mistura de ciência e arte que vai envolver um pouco de percepção, de sensibilidade, né? Não é absoluto, a gente não sabe exatamente os resultados. Até aqui como estamos. Esse tipo de coisa, Ana, é muito interessante, é o que a gente brinca assim, são as perguntas de US$ 1 milhão, né? Então, é aí que entra o profissional que tem mais experiência, que tem mais sensibilidade, que ele conhece mais o cliente, ele sabe a renda do cliente dele, ele escolheu um tipo de cliente que ganha mais, né? Um cliente que mora em Samambaia, provavelmente ele vai estar disposto a pagar menos do que um cliente que mora na Asa Sul. Pode ser que o da Asa Sul ele esteja mais disposto a pagar mais do que o Lago Sul, que o condomínio. São muitas variáveis. Interessante sua pergunta e é estudo, né? Gente, é o seguinte, então nós falamos aqui sobre o plano operacional, né? Vou colocar isso aqui lá no. A gente já falou sobre o plano de Marte. O plano de Marte eu vou dar uma alinhada lá, ver o que vocês colocaram. Mas a gente já falou detalhadamente do plano de Marte. E nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos e nós vamos falar aqui do plano financeiro, tá bom? Então, nós vamos fazer um intervalo aí de 20 minutos. Que vocês descansem, né? Eu acho que é um assunto que esquenta a cabeça, tende a esquentar um pouquinho, né? Então, intervalo, né? Voltaremos em 20 minutos. Nós vamos falar aqui sobre o plano financeiro depois desses 20 minutos. É o plano financeiro. Então, aí aqui, deixa eu colocar um lembrete para mim. Voltar a gravar. E aqui eu paro a gravação para esse intervalo.